A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui para postarmos mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita, nós estamos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2019 aí da CPAD, as lições de adulto, e temos aí uma série de lições que vai girar em torno do tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Então essa será a lição que nós estaremos estudando nesse trimestre que se inicia. Eu espero em Deus que essas lições possam nos ajudar, possam nos edificar, que nós possamos aprender para melhor servir ao Senhor. Então, como falei, a lição ela vai estar girando em torno do tabernáculo. Sabemos que o tabernáculo exatamente apontava para Cristo e nós, enquanto igreja, também somos o novo tabernáculo de Deus. E essas lições ela vai nos trazer instruções, lições em torno dessa temática. A lição desse trimestre ela é uma proposta aqui que eu creio que há de nos abençoar grandemente, pois nós temos aí o privilégio de estudar um tema como esse. Não diria um tema novo no sentido das revistas, porque sempre a revista está trazendo esse tema à tona. Essa lição ela tem aí o comentarista dessa lição, o pastor Eleanai Cabral, que ele é o primeiro secretário da diretoria da CGADB, é teólogo, conferencista, membro da Casa de Letras Emílio Conde, e também tem algumas obras publicadas. Então eu espero em Deus que nós possamos ser edificados com as lições desse trimestre. A lição de hoje ela traz como título Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Nós vemos à luz da palavra de Deus que o tabernáculo foi uma orientação de Deus dada a Moisés como sendo o lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo. E nós imaginamos o privilégio que o povo de Israel tinha em poder estabelecer, pelo mandato de Deus, um lugar onde Deus pudesse estar habitando no meio do povo. Era um grande privilégio, uma vez que o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, agora ele se coloca à disposição do povo para habitar no meio do povo, ali no caso por meio do tabernáculo. Então isso é muito interessante, o que essa figura do tabernáculo também ela vem significar dentro do povo, em relação ao povo de Israel, como também em relação à igreja. Então é interessante nós observarmos que o santuário terrestre, no caso ali o tabernáculo, ele foi produzido por mãos humanas, que era uma figura de algo existente nos céus, mesmo porque foi o próprio Deus quem deu o modelo, as medidas, os materiais, tudo aquilo que deveria compor o tabernáculo foi um modelo dado por Deus, certamente baseado naquilo que havia nos céus. Portanto, o tabernáculo terrestre é um modelo daquilo que foi dado por Deus a Moisés. Uma coisa interessante que o plano de Deus ele tem uma ligação com o tabernáculo, uma vez que o tabernáculo, Deus veio tabernacular entre o povo já na antiga aliança, e aquilo ali apontava para o que aconteceria no futuro, quando Jesus ele viria a habitar, seria o Deus habitando no meio do seu povo. Portanto, o tabernáculo ele prefigura, ele aponta para Jesus que entrou uma vez por toda no santuário para nos elevar a efetuar uma eterna redenção diante de Deus. Então a figura do tabernáculo ela é singular, ela é muito significativa na história do povo de Deus. Este santuário terrestre, portanto, é uma figura do santuário celestial, do santuário no qual Jesus inaugurou. Uma coisa interessante que, de fato, Jesus ele não entrou no santuário terrestre, mas ele entrou no santuário celestial, segundo o livro de Hebreus, e ao entrar no santuário celestial, Jesus estava inaugurando um novo templo, um novo modelo, e o santuário terrestre ele perde, vamos dizer assim, ele é cancelado com a inauguração de Cristo no santuário celestial. Então, o santuário que foi criado como lugar de adoração a Deus, agora Jesus inaugura um santuário nos céus, e ele próprio é o nosso santuário. E ele também faz de nós santuários seus, templo
de habitação da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o título da nossa lição, ele nos apresenta tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O tabernáculo, nós sabemos que era uma tenda feita sob medida, segundo a ordem divina, na qual Deus habitaria no meio do povo de Israel. A ideia de uma tenda nos dá a entender que ele era desmontado, ele era móvel, e sempre ele estava mudando de um lugar para o outro, segundo a ordenança de Deus. Então Deus, aonde o povo de Israel ia, o tabernáculo também era conduzido, porque era exatamente o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E o povo não poderia, em hipótese nenhuma, sair de um lugar para o outro sem levar a presença de Deus ali simbolizada, personificada nesse tabernáculo. Então isso é um dado muito interessante. O textuário da nossa lição nos apresenta, a Êxodo capítulo 25, verso 8, é a ordem de Deus para Moisés em relação ao tabernáculo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o tabernáculo era o santuário, era a morada de Deus. Nós vamos ver no decorrer desse trimestre aí a composição do tabernáculo, as partes que compunham o tabernáculo como sendo esse lugar de habitação de Deus, como sendo um santuário para Deus habitar, uma ordem dada pelo próprio Deus. Isso aqui é muito significativo, por quê? Porque o tabernáculo não foi uma iniciativa humana, não foi Moisés que propôs no seu coração construir um tabernáculo para Deus. Isso é muito significativo. Diferente, por exemplo, de que Davi ele propôs no coração construir um templo para Deus, e Deus até diz que não habita em templo feito por mão de homem, e Deus lá no futuro ele permite que Salomão, filho de Davi, construa um templo para Deus. Mas é interessante aqui que o tabernáculo não foi uma iniciativa de Moisés. Isso para mim tem um significado muito grande. Por quê? Porque foi Deus quem veio até o povo, não foi o povo que foi a Deus. Não foi Moisés que quis fazer uma casa para Deus, mas foi Deus que no seu cuidado, no seu amor pelo povo, ele então determina que Moisés faça um lugar para a sua habitação. Deus dando um passo em direção ao povo, Deus se colocando à disposição para habitar no meio do povo. Isso para mim tem um peso, tem um significado muito grande, uma vez que a iniciativa de que se fizesse um santuário, de que se construísse um tabernáculo, ela veio da parte do próprio Deus que queria habitar no meio do seu povo. A verdade prática nos apresenta o tabernáculo de Moisés foi um protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Muito interessante essa verdade prática, porque da mesma forma como Deus ele ordena a Moisés que faça um tabernáculo para ele habitar no meio do seu povo, esse tabernáculo apontava para a igreja, que é o novo tabernáculo de Deus aqui na terra. Deus agora não habita em tendas feitas por mão de homem, mas Deus agora ele está habitando na igreja, naqueles que fizeram um pacto, uma aliança com Deus. Esses são o novo tabernáculo de Deus. Então esse tabernáculo de Moisés, ele era um protótipo, ou seja, ele apontava para a igreja de Cristo, a qual hoje de fato é a habitação da sua glória. É na igreja que Deus habita, é na igreja que Cristo habita, porque a própria igreja é o seu corpo, é a morada do seu Espírito. Aí no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, o verso de 1 a 9, vai nos falar um pouco sobre a questão aí do tabernáculo. Aí no versículo, logo aí no início, no versículo 1 do capítulo 25, nos apresenta: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então essa oferta alçada, essa oferta levantada ao Senhor, é interessante que a Bíblia diz que Moisés, numa ordenação divina, ele tomaria essa oferta levantada, essa oferta alçada, de todo homem que voluntariamente movesse, levantasse o seu coração também diante do Senhor. Isso é muito significativo porque o coração daqueles que ofertavam, eles o faziam de uma forma voluntária. Eles com o desejo de que a presença de Deus, de que houvesse um lugar para adoração a Deus,
no meio deles, eles então coloca no seu coração, ele move o seu coração voluntariamente, e é desses que o Senhor toma a oferta. Isso é significativo por quê? Porque tudo quanto nós fizermos para Deus, tudo aquilo que nós propormos a fazer para Deus, deve sair de um coração voluntário. Não é por força, não é por obrigação, mas deve existir dentro de nós o espírito voluntário, o desejo de fazer, o desejo de contribuir na obra de Deus. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel. A ordem de Deus para Moisés é que falasse aos filhos de Israel que trouxesse uma oferta alçada, e todo homem cujo coração se movesse, eram desses que Moisés receberia aquela oferta. Aí o verso 3 nos apresenta: e esta é a oferta alçada que tomareis dele, ouro, prata e cobre, materiais preciosos, o melhor que tinha, para que fosse investido no tabernáculo, para ser o lugar de adoração à presença de Deus. E é significativo esses metais preciosos, porque nós vemos aqui que, como um Deus, ele é um Deus por excelência, e aquilo que deveria ser trazido para Deus deveria ser o melhor, não por obrigação, mas de maneira voluntária. E isso é muito interessante, porque nós temos que ter a consciência de que para Deus nós devemos trazer o melhor. O que é o melhor? O melhor não é no sentido da quantidade e não necessariamente no sentido do valor monetário. O melhor é exatamente aquilo que nós colocamos no nosso coração. Aquilo que nós nos dispusemos para fazer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Isso é dar o melhor para Deus. E esses materiais preciosos simbolizavam exatamente o melhor, porque não havia materiais até então aqui dentro desse contexto. O que havia de mais precioso era o ouro, era a prata e era o cobre para aquela obra específica do santuário. E ainda continua: e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedra de engastes para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então Deus aqui, ele traz a relação, a lista dos materiais que eram necessários tanto para fazer o santuário quanto para manter o culto dentro do santuário, para que Deus pudesse habitar no meio deles. E aí o verso 9 diz que conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, Deus falando para Moisés, e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então competia a Moisés fazer exatamente segundo o modelo que ele havia recebido por parte de Deus, para que então Deus pudesse habitar no meio do povo. Isso me chama a atenção, o contexto geral desse texto, por quê? Porque das condições para a caminhada com Deus, as condições para Deus habitar no meio do seu povo, elas não são estabelecidas pelo povo de Deus, mas pelo próprio Deus. E isso aqui, nós vemos aqui no modelo do tabernáculo, e na nossa vida diária, nós temos também que ter essa consciência que a nossa vida com Deus, a nossa vida diária com Deus, ela é estabelecida, ela é dirigida pelo próprio Deus. Nada de querermos fazer algo segundo a nossa visão, segundo o nosso parecer, como se nós pudéssemos direcionar a relação com Deus. Então o tabernáculo ele tinha que ser feito conforme o mandato de Deus, conforme as especificações dadas por Deus, exatamente porque eram as condições para Deus habitar no meio do povo, para Deus aceitar aquele lugar como o lugar da sua adoração. Eu espero que você que esteja me ouvindo, que você compreenda o peso, o significado que isso tem diante do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos estabelecer as normas, os padrões, as condições para Deus habitar no meio de nós. Mas é necessário que nós entendamos que desde a antiga aliança é Deus quem estabelece o modelo, as diretrizes necessárias para que ele possa, a sua presença possa habitar no meio do seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu espero em Deus que essa lição, essas lições desse trimestre, ela venha trazer um peso de conhecimento, um peso de intimidade
com Deus, a fim de que nós possamos entender como de fato é a vida de relação com Deus, como é a vida dentro do santuário, dentro das portas do Senhor, e mais do que isso, como é ser santuário de Deus. Porque como nós falamos a princípio, o santuário, o tabernáculo apontava, era um protótipo, apontava para a igreja, que é o novo e verdadeiro santuário de habitação de Deus, porque a Bíblia diz, ela deixa bem clara que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas Deus ele veio para habitar no seu povo, ele veio para habitar na sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. E aí no comentário da lição, introdução da lição, eu vou estar lendo a lição mesmo, porque é uma lição introdutória que vai estar nos apresentando aí o tema, que é o tema maior, que é o santuário, e aí no decorrer das demais lições, nós vamos ver na lição 2, vai falar sobre os artesãos do tabernáculo, sobre, no caso, entrando no tabernáculo, a questão do pátio, vai falar sobre o holocausto, as fios, utensílios, o dia a dia do tabernáculo. Então a proposta dessa lição é apresentar a temática da lição no geral. Então eu vou estar lendo mesmo aqui a nossa lição. Então a introdução nos apresenta: Deus sempre desejou relacionar-se com o seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celeste buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. É uma coisa muito interessante aqui que nós temos já nessa introdução, é que Deus ele é um Deus relacional. Deus ele não é um Deus apenas transcendente, não é um Deus que transcende, não é um Deus metafísico apenas que está além da física, além do mundo natural. Ele é um Deus também imanente, é um Deus relacional, ele é um Deus que sempre quis relacionar-se com o seu povo. Desde quando criou-se o primeiro homem, desde quando o primeiro homem foi criado, a Bíblia diz que ao virar da tarde, ao cair do dia, que Deus vinha então conversar, relacionar-se com o primeiro casal. Então o que nós temos aqui, que sempre ao longo das Escrituras e ao longo da história, Deus ele quis relacionar-se com o homem. E o tabernáculo é exatamente uma maneira de Deus estar relacionando com o seu povo através de um lugar de adoração. Nesta primeira lição, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Essa foi a finalidade do tabernáculo. Assim compreenderemos que essa construção requereu a participação humana por meio das ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Então essa relação da igreja em relação ao tabernáculo, que o tabernáculo era a habitação de Deus. A igreja agora é o novo tabernáculo de Deus, na qual ele habita por intermédio do seu Espírito. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Então nós vemos o que aqui? Que Deus ele dá as diretrizes, dá as medidas, dá as ordens, dá as instruções, mas era necessária a parceria do homem, a parceria do seu povo para a habitação de Deus. Isso também não é diferente na nova aliança. Deus ele não força ninguém, Deus ele veio construir para si, constituir para si um povo todo seu, um povo especial, zeloso de boas obras. E é necessário que o homem compreenda o plano de Deus, que o homem ele seja aberto para o agir de Deus, que ele se prontifique, ele se coloque, ele queira ser a habitação de Deus. Diferente de alguma linha teológica que é determinista, que vê a relação de Deus, do homem com Deus, como uma relação determinista, que não cabe o livre-arbítrio, não cabe a escolha. Eu percebo que de fato Deus ele sempre quis relacionar-se com o seu povo, relacionar-se com o homem desde a criação do homem, desde a criação do mundo. Porém ele nunca quis forçar as suas criaturas relacionarem com ele. Sempre foi um ato de liberdade, sempre foi um ato do homem querer relacionar-se com ele, e nós somos exatamente o novo tabernáculo de Deus. Aí dentro desse ponto, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo, nós temos o primeiro subtópico. Por que construir um tabernáculo no deserto? Exatamente, o povo estava no deserto. O deserto fala de falta de tudo.
Mas só que Deus, ele estava com o seu povo no deserto, assim como Deus estava com os seus filhos lá no Éden, também agora no deserto, num lugar de dificuldade, de escassez de água, de escassez de tudo, mas não poderia faltar no meio do povo de Deus a presença de Deus. Poderia faltar tudo no deserto, menos a presença de Deus. Então, por que Deus ordena a construção de um tabernáculo em pleno deserto? O pioneiro pentecostal Gunnar Wingre redigiu uma monografia para a sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão e apresentada no Seminário Teológico Sueco, em Chicago, Estados Unidos da América, em 1909. Iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do tabernáculo do testemunho, constituiria uma morada sagrada, erguida segundo o modelo celestial. Então, Deus queria estar no meio do seu povo, Deus queria tabernacular com o seu povo, Deus queria morar no meio do seu povo já ali no deserto. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhe as suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. É interessante que Deus já guiava o seu povo desde quando ele saiu do Egito, com sinais poderosos, trazendo as 10 pragas do Egito, abrindo o Mar Vermelho, uma coluna de fogo, uma nuvem. Deus já habitava no seu povo, mas Deus agora estabelece que haja um tabernáculo, mantendo um lugar específico, onde a presença de Deus estivesse assim de uma forma materializada entre o seu povo. Então o Altíssimo, ele sempre quis habitar no meio do seu povo. Então, para isso, ele concedeu a Moisés uma planta de uma tenda, que era um tabernáculo. Era uma tenda, era algo portátil, era algo montado. Então, Deus ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber a sua palavra. Essa tenda era denominada exatamente o tabernáculo. Era de um caráter provisório, pois podia ser, essa tenda era provisória porque ela podia ser desmontada. Então ela podia ser armada e desarmada durante a caminhada dos israelitas pelo deserto. Então essa tenda era uma tenda provisória, mesmo mostrando a provisoriedade daquele tabernáculo que apontava para a igreja de Cristo, que é o eterno tabernáculo, é o tabernáculo espiritual de Deus. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wingre, a razão principal da sua existência, da existência desse tabernáculo, era de servir como uma morada sagrada, um lugar de encontro entre Deus e o povo. Então o tabernáculo simbolizava exatamente aquele lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Era o lugar da morada de Deus no meio daquela congregação, no meio do seu povo Israel. Aí o segundo tópico da lição, o segundo subtópico desse primeiro tópico nos apresenta a materialização da obra de Deus. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus, através de ofertas alçadas e voluntárias, como ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. A obra de Deus requer a parceria humana. Então nós temos que a materialização do projeto de Deus, desse tabernáculo, desse protótipo da igreja, foi exatamente uma obra realizada com a participação humana. Essa obra se materializou através da participação do homem. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo, assim como havia a necessidade de ofertas para que fosse gerido e que se mantivesse o tabernáculo, da mesma forma é o princípio da igreja local, dos templos na atualidade, que depende exatamente das ofertas, depende da doação, depende de que cada membro coloque o seu coração para que haja esse lugar de adoração a Deus, para que haja a possibilidade de um lugar dedicado, consagrado ao Senhor. Portanto, os dízimos e as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja, projeto de construção de templos, sustento de obreiros, de evangelização, de ações social e de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossa vida. Interessante porque aquele povo
cujo coração foi movido para contribuir para a construção do tabernáculo, era um povo que tinha sido abençoado por Deus. Era um povo que reconhecia a bênção de Deus na sua vida e por isso o coração deles moveu para a contribuição. Da mesma forma, na atualidade, nós devemos contribuir para o reino de Deus, tendo um coração voluntário, um espírito pronto para contribuir, para cooperar com o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Aí o subtópico 3 nos apresenta 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Primeira verdade bíblica: a oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. Então isso aqui é uma primeira verdade que todo ofertante deve saber, que a oferta foi estabelecida por Deus como uma maneira de sustento da sua obra. Isso lá no tabernáculo e também na atualidade. No Antigo Testamento há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecessem essa verdade. Aqui não há um estímulo para se negociar a oferta e a bênção, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosa e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário e jamais por coação. Então isso aqui é interessante, que nós temos que entender que ofertar é um privilégio. É uma ordenança divina, mas uma ordenança que passa pela voluntariedade, para aquele que move o seu coração diante do Senhor. E ofertar, contribuir, é exatamente um reconhecimento da bênção de Deus na nossa vida e também deve ser um ato não por coação. Aquele que contribui, a Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, que não deve ser por obrigação nem por tristeza, mas deve ser por prazer, que o nosso coração deve se voltar para a contribuição. Então a oferta é a primeira lição que nós temos que aprender daquele que contribui. A primeira verdade é que a oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. Segunda lição: a oferta, o ato de ofertar deve ser um ato, como já falei, é uma ordenança divina. A primeira lição foi algo, no caso, é um plano de Deus para a sua obra, melhor dizendo, e também é um ato de voluntário, como também já falei. A segunda lição, a primeira é que é o quê? Que é um plano divino ofertar. A segunda é que deve ser um ato voluntário. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então a oferta deve ser algo voluntário. Deus conhece cada um dos seus servos e servas e por isso reconhece quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Deus sabe muito bem qual a intenção do coração do ofertante. Se ele faz isso de maneira generosa, prazerosa, ou faz de forma egoísta, para ser visto pelos homens. Então Deus conhece a intenção do coração daqueles que se chegam a ofertar na sua obra. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Paulo falando aos Coríntios, quando eles em determinado momento, lá em 2 Coríntios 8:3, oferta de forma voluntária, e Paulo dava testemunho disso. Portanto, na igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé. Não se pode estar mercantilizando a fé, no sentido de que as pessoas devem contribuir para receber o dobro, para colocar Deus à prova, porque Deus se verá na obrigação de poder retribuir. De maneira nenhuma. Isso não é uma teologia bíblica, isso não é uma observação da Bíblia, mas a voluntariedade, o espírito voluntário, isso é que deve prevalecer. E todos aqueles que ofertam ou dizimam devem fazer isso porque como um gesto de gratidão, de reconhecimento da bênção de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, na igreja de Cristo não deve haver mercantilismo da fé. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar o Senhor de todo o coração,
e constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênçãos da parte de Deus. Então, o que a Bíblia coloca é que aquele que tem um coração aberto, um coração pronto, um coração voluntário para Deus, ele recebe as bênçãos de Deus não por barganha, mas como resultado, como uma consequência da liberalidade de um espírito voluntário, de um espírito pronto para o Senhor. Aí o subtópico 3 nos apresenta a outra verdade que o ofertante tem que aprender. Além de ver que a oferta é um plano de Deus, que é um ato voluntário, a terceira verdade é que a fidelidade ao Senhor trará abundância. Aquele que é fiel ao Senhor, mesmo sendo fiel no pouco, a Bíblia diz que sobre o muito será colocado. Mas não fazendo isso mesmo porque fidelidade é um gesto de obediência e não um gesto de obrigação. Então, aquele que é fiel ao Senhor, a fidelidade ao Senhor, trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será recompensado, como está em Mateus 25, verso de número 21. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade e a viveu, pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, em prata, em cobre, em pedras preciosas e madeiro, que encheram os depósitos, a ponto de Moisés dizer, o povo disseram a Moisés, aqueles que estavam responsáveis, disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui em Êxodo 36, verso 5, mostra que o povo abriu o coração para a obra de Deus, a ponto de trazer para a obra do tabernáculo, além daquilo que era necessário, a ponto de, em dado momento, ter que mandar parar e trazer a oferta, porque já havia arrecadado, já havia conseguido o suficiente para fazer, no caso, aquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2 nos apresenta o tabernáculo foi um projeto de Deus, como nós falamos. O tabernáculo foi um projeto do coração de Deus. Após estudarmos a primeira seção do versículo 1 a 7, que mostra a conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio das ofertas alçadas, agora nos deteremos nos versículos 8 e 9, pois estes revelam como Deus elaborou este projeto. Ao primeiro subtópico, Deus arquitetou o tabernáculo. Então, o tabernáculo foi um projeto de Deus. E me farão, aqui Deus dando ordem a Moisés, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto. Um santuário, e a ideia de santuário fala de bênção, de lugar aprazível, e seria o bálsamo, o santuário seria o bálsamo da presença de Deus em plena terra árida, em pleno deserto. Onde Deus ele habitaria com o seu povo. Desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Eles não iriam peregrinar a vida toda, eles entrariam um dia na terra prometida. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Deus estava por trás, dirigindo toda aquela obra. Por meio do legislador de Israel, o Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como Arão, Anadab e Abiú, sacerdotes, que viram a glória de Deus. Aí em Êxodo 24. Ali a glória do Senhor estava presente em uma nuvem que cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, segundo aí Êxodo 24, 15 a 17. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir Deus. Ali Moisés, esses 40 dias e 40 noites, ele vai receber instrução da parte de Deus para trazer para o povo, para estabelecer ali um lugar de adoração no meio do povo. Ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2 nos apresenta: o tabernáculo foi o primeiro projeto de Deus. Embora Moisés
haja sido formado academicamente no Egito. Moisés ele recebeu uma formação acadêmica ali no Egito. Nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Então, embora, apesar da sabedoria acadêmica de Moisés, daquilo que ele havia recebido no Egito, é muito interessante aqui o que o comentarista coloca, que não houve a participação da mente, da engenhosidade, da inteligência de Moisés quanto à confecção, quanto à produção, quanto à construção do tabernáculo. Porque tudo que ali foi feito foi um projeto de Deus. Deus deu o projeto a Moisés e competia a Moisés apenas executar, com a ajuda de Deus e de seus companheiros e de todo o povo que colocou seu coração naquela obra, competir a eles então realizar, materializar aquele projeto. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Isso aqui é muito interessante. O homem havia pecado, havia se afastado de Deus, havia uma parede de separação entre o homem e Deus. E agora o tabernáculo era um sinal de aproximação de Deus ao homem. E é muito interessante que nós percebemos aqui que no tabernáculo não é o homem que procura a Deus, é Deus que procura o homem, como sempre aconteceu. A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolhe. Então Deus agora ele procurava aproximar, habitar do homem, já prefigurando aquilo que Deus fazia através de Jesus Cristo, que tiraria a parede de separação que havia entre nós e Deus, através de Jesus Cristo. E o tabernáculo ele já apontava para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele queria fundir os céus com a terra. Este projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Então, no tempo certo, Deus haveria de realizar um projeto definitivo através de Cristo Jesus, rompendo, tirando a barreira de separação de uma maneira definitiva entre Deus e o homem. Louvado seja o nome de Jesus. O subtópico 3, o plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico. Aqui tem umas medidas que vou dar na íntegra. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados aproximadamente, ou seja, 50 por 25 metros. Uma vez que um côvado equivale a 45 a 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. Então aqui o tabernáculo é medido em côvado, que era 100 por 50 côvados, era em média de 50 por 25 metros. Esse retangular seria as medidas desse tabernáculo. E aí logo a seguir, temos aí as partes do tabernáculo, aqui é colocada a primeira parte, o pátio. O que era o pátio? O pátio era esse espaço do tabernáculo, que era também chamado de átrio ou pátio. Era essa primeira parte do tabernáculo, que era fechado por uma cerca, feita de cortina de linho fino e tecido, e presas por ganchos e pinos e pilares de madeira de acácia. Então esse pátio era exatamente essa primeira parte, logo inicial da entrada, que era da entrada do tabernáculo, chamado também de átrio. Também ali dentro do pátio, ali no átrio, havia o que? O altar do holocausto. No espaço externo, dentro do átrio, que é o subtópico, a letra B, no espaço externo, dentro do átrio, desde a porta da entrada, havia o altar de bronze, onde eram queimadas as ofertas, o altar de bronze, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelo pecado do povo. Então ali dentro do átrio havia esse altar de bronze, que era o altar das ofertas queimadas, onde era ali oferecido o sacrifício pelo pecado do povo. Então logo na entrada, isso é significativo, que na entrada do tabernáculo já se tinha o que? O altar de bronze, o altar do sacrifício. E nós sabemos que no altar, no sentido espiritual, Cristo, logo de início, para a nossa aliança com Deus, Cristo ele se ofereceu no altar de Deus como sacrifício pela purificação dos nossos pecados. Olha que maravilha, tabernáculo ali, o altar de bronze apontando para Cristo. A pia de bronze também era um outro utensílio ali dentro, no caso,
nesse recinto do átrio, a pia de bronze ou de cobre, a depender da versão. Havia também uma bacia de bronze ou cobre para que o sacerdote lavasse as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. No tabernáculo, na parte interior do tabernáculo, que seria o santuário propriamente dito, não que o tabernáculo não fosse o santuário como um todo. Então nós tínhamos lá então a pia para que fosse o tabernáculo, os sacerdotes lavassem os pés e as mãos. Depois tinha a tenda do testemunho, o tabernáculo que seria o tabernáculo propriamente dito, que aí é dividido no lugar santo e o lugar santíssimo, que seria a tenda do testemunho. Então, dentro do tabernáculo, ali, depois do átrio, do pátio, tinha então a tenda do testemunho. O tabernáculo, propriamente dito, era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes. Quais eram essas duas partes? Era o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, que eram essas partes. Aí, o lugar santo, vamos ver o que era o lugar santo, trabalhando esses dois lugares. O lugar santo. Havia 3 elementos no lugar santo, que era o candeeiro, que era um candelabro, um castiçal de ouro, com suas 7 lâmpadas. E havia a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro, que era chamada a mesa dos pães da proposição, ou os pães da presença. Era essa mesa que havia no lugar santo. E por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada das cortinas, no caso, para o santo dos santos, por fim, no lugar santo, de frente para a entrada, de cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo, estava o que? O altar do incenso, onde era queimado o incenso diante da presença de Deus. Esse incensário, esse altar de incenso, ele era revestido de ouro. O altar de incenso aqui já não é mais o altar do sacrifício que estava na entrada, o altar de bronze, mas aqui é o altar do incenso no lugar santo, melhor dizendo, que ele era revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo no lugar santo, antes de entrar no santo dos santos, no lugar santíssimo, no qual o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E então nós temos então o lugar santíssimo, que era o santo dos santos. Por último, e de fato em primeiro lugar, que era o lugar mais alto, mais nobre, mais sublime, estava o lugar santíssimo, onde se encontrava uma única mobília chamada a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca do Testemunho, também a Arca da Aliança, e dentro da qual estavam guardadas as tábuas do testemunho, as tábuas da lei. Então essas eram as partes que compunham o tabernáculo, louvado seja o nome de Jesus. Não estou aprofundando, porque isso aparecerá na lição no decorrer do trimestre. Aí o último tópico da lição, que é o tópico número 3, nós temos a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Primeiro subtópico, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu: tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo apontava para o futuro, para Cristo, para a igreja. O tabernáculo, a referência que nós lemos foi Romanos 15, verso 4. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Nas lições seguintes dos próximos domingos, veremos a importância simbólica do tabernáculo em seus adereços, utensílios e cultos, seus ministros e ajudantes, sua ordem e o seu significado, e o significado de cada item na relação espiritual tipológica com a Igreja de Cristo. Então, são temas que nós veremos nas próximas lições. Aí o subtópico 2. A Igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Louvado seja Deus. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizavam a igreja de Cristo. Tanto o tabernáculo, que era essas tendas, quanto futuramente, quando Israel estava estabelecido na sua terra, nós temos o templo de Salomão, aquele grande e monumental templo. Tudo isso simbolizava a igreja de Cristo edificada sobre a rocha que é o próprio Cristo, para a habitação de Deus no Espírito Santo. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia um modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja.
Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. Neste edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, cada um como pedras vivas na edificação desse edifício para a habitação de Deus. Pedra viva, as quais são edificadas umas sobre as outras, ligadas pelo vínculo do amor de Cristo, pela liga do Espírito Santo. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo do Antigo Testamento. Ela também, a igreja, é tratada como um templo de Deus, aí em 1 Coríntios 3,16. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. Tanto a igreja como um templo, como o lugar da presença de Deus, que é na própria igreja, louvado seja Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. Então a igreja é a casa de Deus, é a família de Deus, é os membros do corpo de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Então Deus, ele quer habitar agora na sua igreja, ele habita no meio do seu povo e ele se manifesta através da sua noiva, através da sua igreja. Finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta: esta lição teve por objetivo levar o aluno à compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus, isso aqui é muito interessante, o tabernáculo seria mais do que um protótipo, o modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, apontando para Jesus, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo mostrar, na prática, o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Então Jesus, ele é o tabernáculo de Deus, e ele, através de Cristo, nós como membros do corpo de Cristo, nós somos a habitação de Deus através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração e que esse trimestre seja um trimestre onde nós possamos aprender muito e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor para vivenciarmos, para vivermos como verdadeiros tabernáculos espirituais de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.